Oi, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Então, pega o material, se organiza aí num espaço, num local bem tranquilo, né? Livre de distrações, que você esteja sentado, né? Não deitado. Levanta, se senta, pega o livro de ciências, abre aí o livro na página 62, né? Essa primeira parte da nossa aula eu vou estar fazendo, revisando todo o conteúdo, mas de forma rápida, passando, né, por essa parte que nós já havíamos conversado, né, sobre esse conteúdo, que é a composição e decomposição da matéria. Vamos lá começar a nossa aula de hoje, vamos prestar atenção, né? Se liga aí na nossa aula, fica atento e preste bem atenção, tá certo? Então nós falamos, né, sobre a composição, sobre a formação, né, que é a formação de toda a matéria, né, que existe no universo, no nosso mundo, ok? E a decomposição é o contrário, né? É a degradação dessa matéria por meio da ação de quê? Dos fungos, das bactérias, desses micro-organismos, né? Então nós temos essa composição aí, essa matéria sendo composta, formada, né, por elementos químicos, por substâncias, ok? Que com o tempo sofrem nessa degradação, essa decomposição desse material, dessa matéria, certo? E aí eu trouxe um exemplo aqui de composição da matéria, né? A água, um elemento químico aí uma substância muito conhecida, né? Muito usada também, né, por nós. E aí a composição, a formação dessa água, né? Ela é formada, essa matéria aí, a água, por dois elementos químicos, né? Pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Então eu tenho dois elementos dando origem a essa substância aí, né, formando aí. Então as moléculas, elas se ligam, elas se organizam para dar origem aí a essa matéria aí, a água, né? Então eu tenho aqui nesse cantinho esquerdo aqui, né, uma representação de como é que de como é que estão organizadas essas moléculas aí, né? Então eu tenho aqui uma molécula, apenas uma molécula de oxigênio, e ligada a esse oxigênio, né? Então os átomos, eles vão se organizar, né? Ou eles vão se ligar aí a esse elemento aí, oxigênio, né? Então vão ser dois hidrogênios sendo ligados a um oxigênio. Então eles se ligam e dão origem aí, constituem, formam, né, esse elemento aí, né, chamado, conhecido, né, de água, ok? Então essa água, a água que nós bebemos, né, a água presente no nosso planeta, toda essa água que existe, ela é formada por hidrogênio, né, e oxigênio, ok? Então essa é a formação dela, né? Essa é a sua composição. Então todos os elementos, eles estão compondo, né, essa matéria, eles se organizam. Os átomos são aquelas unidades, né, a unidade básica, né, de cada matéria, né? Esses átomos, eles vão se organizar em moléculas, eles vão se ligar. Então essas moléculas, elas vão se ligar, vão se organizar e vão dar origem aí às substâncias, né? As substâncias presentes no nosso ambiente, ok? Na natureza. Nesse próximo slide aí, né, recapitulando, que nós vimos que essa matéria, ela pode ser, né, de origem mineral, né, que compõe aí o agrupamento de todos os minerais, né, e a maior parte desses minerais são encontrados, né, na água. Nós temos os vegetais, essa matéria também sendo de origem, podendo ser de origem vegetal, ok? Então eu tenho aí as frutas, os legumes, as verduras. Eu tenho também essa matéria podendo, né, ser originada aí, no caso, tendo uma origem mais animal, ok? Então eu tenho aqui a origem dessa matéria podendo ser mineral, vegetal ou animal. Aí tá, né, a carne, o ovo, o leite e seus derivados, ok? Como o iogurte, que mais? O queijo, né, o requeijão, então todos os derivados aí. Mistura.
né? Então, na natureza vão existir doido. Na natureza vão existir algumas substâncias, né, que são produzidas a partir da união, da mistura de mais de uma substância, né? Então, quando eu misturo, o Azinho ficou aqui embaixo, não sei porque mudou aqui, veio para baixo, mas mistura é a união de duas ou mais substâncias, né? Sem que haja alteração, né, o aparecimento de uma nova substância. Não, continuam as mesmas propriedades, né, as mesmas características, como por exemplo a água e o sal. Então eu faço a união da água, desse elemento, dessa substância água, com o sal, né, e aí vai continuar sendo aquela água ali, né, o sal está presente naquela água, mas dissolvido em outro estado, né, está dissolvido ali naquele líquido. Ok? Mas continua sendo água e sal. Eu posso ter, né, depois, a gente vai falar mais à frente sobre métodos de separação de mistura, é o tema, né, que a gente vai estar também trabalhando na aula de hoje, falando dessa composição, desses tipos de mistura, e a gente vai entender bem mais à frente essa questão. Mas essas misturas, elas podem ser classificadas, né? As misturas, elas são classificadas em misturas homogêneas e heterogêneas, como nós já vimos, né? E aí, as misturas homogêneas são aquelas misturas onde nós percebemos a presença, né? Ou essa mistura apresenta uma única fase, um único aspecto visual. Eu olho e só vejo um aspecto, ok? Onde os componentes, né, depois de misturados, não podem ser diferenciados ou distinguidos. Por exemplo, a água e o sal. Eu pego o sal, ponho nessa água, diluo lá, né, dissolvo todo esse sal, e aí, quando eu for verificar, olhar para aquela mistura, eu não vou conseguir distinguir o sal, a água, né? Ele vai ser apresentado uma única fase, porque o sal vai ser diluído na água, não é verdade? Eu tenho aqui a água, né, sendo misturada com sal. No final, eu tenho água, né, e sal. Só que o sal dissolvido nessa água. Misturas heterogêneas, né? Que tá homogênea, mas deixa eu me escrever. Heterogêneas. É uma mistura, já as misturas heterogêneas são misturas que apresentam mais de uma fase. Né? Depois que eu misturo os componentes, eu misturo ali as substâncias, eu posso distinguir, né, as fases dessa mistura, né, podendo se apresentar duas, três ou mais. Né? Então eu tenho água e óleo, eu pego esses dois componentes aí, né? Eu tenho a água e tenho o óleo, misturo, então eu tenho água e óleo. Então quando eu olho, né, visualmente eu olho para essa mistura, então eu percebo, né, aí duas fases. Então essa classificação aí de misturas homogêneas e heterogêneas, ela vai ser com base na quantidade de fase apresentada da mistura. Se a mistura apresenta uma única fase, ela é classificada em homogênea ou heterogênea? Homogênea. Se ela apresenta 2, 3, 4, mais fases, ela é uma mistura classificada em heterogênea, ok? Então que fique bem claro aí, ok? Qualquer dúvida você pode estar fazendo na próxima aula online, tá certo? E agora a gente vai falar sobre os processos de separação de mistura. Então levanta aí, dá uma espreguiçada aí, uma esticada, né? Bebe uma água, se possível, pause o vídeo, vá tomar uma água, vá no banheiro e aí volte, né, pra gente dar continuidade. E a gente vai falar agora, nós iremos falar agora sobre os processos de separação de mistura lá na página 64, ok? Então vamos lá. Professora, uma vez que eu misturei, por exemplo, água e óleo, e aí eu pergunto a vocês, é possível separar esses componentes? Uma vez que essas misturas, por exemplo, água e sal, água e óleo, foram misturadas, existe uma forma de separar essas misturas?
E aí, o que é que vocês acham? Existe ou não? Então, existe, né? Existe e é o que nós chamamos de processos de separação de mistura na página 64. Então, o primeiro processo aí que nós vamos falar é a evaporação. Vocês podem acompanhar no livro na página 64, ok? E aí nós vamos ter aí todo esse conteúdo aí no livro de vocês, tem tudo aí. É um processo, né, onde se usa aí o vento e o calor do sol, né? Nós temos aí a presença desses fatores, tanto o vento quanto o sol, agindo sobre essa mistura, né? Então, nesse tipo de separação aí, o sol e o vento, ele vai favorecer, né, nesse processo de separação conhecido como evaporação. Então, o que é que acontece, né? No caso, aí eu tenho as salinas, é um exemplo, né, de que faz uso desse processo aí de evaporação, onde essa água, né, são colocadas aí, né, numa espécie de tanques aí num determinado local, e aí sob a ação do sol e do vento, essa água, né, ela vai evaporar, ficando apenas a parte sólida, né, que é o sal. Ok? Então, toda a água presente ali que está dissolvida ali junto com aquele sal, vai evaporar, sumir, né? A água se tornando em vapor, e aí vai ficar apenas a parte sólida, que é a parte que vai ser utilizada, recolhida, que é o sal, ok? No próximo slide, nós temos aí um outro processo de separação de mistura. Então, dependendo do tipo de mistura, se homogênea ou heterogênea, nós vamos estar utilizando um determinado tipo de separação de mistura ideal. E dependendo também do que eu quero, né, obter, qual é a parte, por exemplo, que me interessa dessa mistura. No caso da evaporação, né, então eu quero ali usar o sal, eu quero recolher o sal presente ali. Eu quero aquele sal, então, evaporação. A água vai embora e fica só o sal, eu recolho o sal. Decantação, página 64. Já a decantação, né, ela também é chamada aí de café de soldado, por ter sido muito utilizado, né, pelos soldados, esse processo aí. E é um processo onde visa separar, né, os componentes de uma mistura heterogênea, ok? Geralmente misturas aí heterogêneas. Então, esse método aí de separação consiste em deixar, né, uma determinada mistura em repouso. Então, vamos pensar, eu peguei um copo, coloquei água, adicionei areia, então misturei ali. Com o tempo, se eu não mexer naquele copo, se eu não agitar aquele copo, a areia, os grãos de areia vão se depositar no fundo daquele copo, vão descer e ficar lá no fundo. Então, nesse tipo de decantação, né, nesse tipo de método de separação, nós temos aí, né, o que nós chamamos de uma propriedade de densidade, onde aquele componente menos denso, né, ele vai ficar na parte de cima, e o mais denso vai se depositar na parte de baixo. No caso da água, né, a água ela vai ficar na parte de cima, ok? Por ser menos denso que a areia, e a areia, por ser mais densa, ela vai ficar no fundo do copo, do recipiente, ok? Então, como exemplo aí, né, de misturas que a gente pode estar utilizando esse método de decantação, ok? Para separar, é o exemplo aí, né, esses exemplos aí, como a água e o óleo, e a água e a areia. Um terceiro método é a destilação, já na página 65, né? Então, vocês veem aí que essa destilação é um processo, né? Um método utilizado em misturas homogêneas, ok? Então, eu utilizo essa destilação aí para separar aí os componentes de uma mistura homogênea, onde essa destilação ela pode ser de dois tipos. A destilação, ela tanto pode ser, né? Ela pode ser simples ou fracionada. Então, quando que uma destilação ela é simples? Então, na destilação simples, né, ela é usada para separar misturas do tipo sólido-líquido, né, como a água e o sal, ok? Então, é utilizado para separar aí, por exemplo, a água e o sal, né? Nessa destilação simples, é tido como um ponto de referência para se realizar essa separação, né, o ponto de ebulição dos componentes da mistura, né? Por exemplo,
a água e o sal. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Eu já havia falado isso para vocês, né? O ponto em que aquela substância ela vai passar para um estado que nós chamamos de vapor, de um estado gasoso, né? Ela vai evaporar. Então, a água ela evapora quando ela atinge aí um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Né? Já o ponto de ebulição do sal é de 1400, aí no slide está 145, mas é 1450, né? 1450. Então, se o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, né? Ele evapora, e o ponto de ebulição do sal é 1450, quem evapora primeiro? Quem é que vai evaporar primeiro? A água ou o sal? Nessa destilação simples, quando ela é aquecida, né? Eu tenho uma substância homogênea de água e sal. Então, quando eu aqueço, quem é que vai evaporar primeiro? Quem é que vai atingir o ponto de ebulição primeiro? A água ou o sal? Então, se você disse que é a água, você está correto. Por que que é a água? Porque quando chega a 100 graus Celsius, né, ela evapora. Enquanto que o sal ele só evapora quando atinge uma temperatura aí de 1450. Né? Então, há uma diferença muito grande do ponto de ebulição de uma substância para outra. Ok? Então, é levado em consideração esses pontos de ebulição, né, para se fazer uma destilação simples, onde um vai se evaporar primeiro e o outro vai ficar, ok? Nós temos aqui, né, uns instrumentos utilizados em laboratório, né, pepita, tubos de ensaios, onde esses líquidos são aquecidos, né, e são, no caso aí é realizado o que nós chamamos, né, falamos de destilação simples, né, onde faz uso desses pontos de ebulição, certo? No próximo slide, nós temos aí a destilação fracionada. Já na destilação fracionada, ela é utilizada para separar a mistura do tipo líquido, né? Então, nesse tipo de destilação, é utilizado um equipamento, um instrumento chamado de destilador. Então, é um aparelho que é utilizado para fazer aí, né, essa separação dessas misturas, né, líquida e líquida, nesses estados aí, líquido, onde as duas substâncias são líquidas. Então, nesse tipo aí de separação, né, nessa destilação fracionada, ela é muito utilizada em indústrias de remédios, também na obtenção de óleos, né, dos vegetais. Ela é muito utilizada também para se extrair óleo dessas plantas, de alguns vegetais, ok? E aí onde um vai evaporar, né, vai evaporar primeiro do que o outro, dependendo aí do ponto, né, de ebulição. E aí um outro método, né, mais acredito que conhecido de vocês, mais presente no cotidiano, no dia a dia, é a filtração, na página 65 ainda, né, que é um processo que serve para separar mistura entre sólido e líquido, ok? Os componentes aí, um sendo um sólido e o outro líquido. E nesse método é utilizado uma espécie de filtro, né? O que acontece na sua casa quando a sua mãe vai preparar um café, aquele café gostoso, né, que você tomou agora de manhã, para assistir a aula da professora. E aí é utilizado uma espécie de filtro, né? Eu coloco ali a água, o café, coloco a água, aquela água vai dissolver aqueles grãos, né? Aquele pó do café, onde a água vai passar, ok? E aí os grãos vão ficar retidos no filtro, né? O pó vai ficar retido. E também o aspirador de pó da sua casa, que o pai pode usar no carro, sua mãe na casa. Né? Tem uma espécie também de filtro, de embalagem, onde o pó, a sujeira fica toda retida, né? Onde ela é aspirada. E aí, nós temos também a tamização ou peneiração, na página 66, né? Um processo de separação de mistura, onde se quer, né, um material mais refinado, né? Por exemplo, quando sua mãe vai preparar um bolo, um pão, ela vai pegar a farinha, algumas pessoas pegam a farinha e peneiram, né? Peneiram, né? Para deixar aquela farinha mais fininha, né? Mais refinada. Esse método de tamização ou peneiração é utilizado também, né, pelos garimpeiros, né, na mineração, onde eles fazem, né, toda ali aquela parte de
de extração, para extrair as pedras preciosas, né, o ouro, e aí eles fazem isso, essa lavagem, né, por meio de processos físicos para poder estar extraindo aí esse ouro, ok? E eles fazem usando aí uma bateia, né, uma espécie de peneira, ok? Onde as pedras elas ficam retidas nessa peneira. E por último, catação ou escolha, página 66, né, que é um método de separação de 2 ou 3, né, ou mais sólidos, né, em que as substâncias elas podem ser separadas manualmente. E eu posso estar realizando essa separação, né, por meio do uso de algum instrumento, pinça, colher, né, um objeto auxiliador. Muitos utilizam a mão, por exemplo, o feijão da sua casa, né, que sua mãe cata. Então, ou você mesmo pode ajudar ela. Então, ali é um método de separação de mistura, né, manual. Ali eu estou fazendo a catação, eu estou descartando os feijões ruins e ficando com os bons. Então, estou descartando aquelas substâncias sólidas, né, que dá para eu retirar ali manualmente, ok? E um exemplo também aqui abaixo nós temos aí o processo também de separação, né, do lixo, que nós chamamos aí de reciclagem, onde cada depósito de lixo aí vai ser identificado por uma cor e um material. Então, nós temos aqui sendo selecionado, né, esse lixo sendo todo selecionado, todo coletado, separado, né, você faz uma espécie de catação, de escolha, né, e coloca, deposita, no caso aqui dessa lixeira, né, do verde, você põe o vidro, vermelho, plástico, amarelo, metal, azul, papel e por último aqui esse marronzinho, o lixo orgânico, né? E a gente está falando sobre meio ambiente, né? E nós já temos falado da importância, né, desse lixo reciclável, né, para diminuir aí esses produtos, esse lixo que está sendo depositado, né, na natureza e tem causado tantos problemas, né, ambientais, poluição do ar, do solo, né, geração aí de doenças também sendo provocadas. Nesse próximo slide, para a gente encerrar, eu coloquei aqui um testezinho, tá bom? Para vocês estarem fazendo aí, diante do que a gente falou nessa aula. Então, observe essa imagem aí e me diga aí, qual seria o método? Eu tenho aqui um prato de salada, né? Vocês vão já almoçar, tem uma salada aí deliciosa, com vários componentes, né? É uma mistura aí, tem uma salada. Então, qual seria o método de separação de mistura que você deveria usar nesse exemplo aí abaixo? Tamização, peneiração, qual seria? Destilação? Como era que você iria separar esses componentes? Então, me dê aí a resposta. Se você disse que o método mais ideal, né, para se utilizar nesse método de separação aí é a catação, você acertou. Está correta a sua resposta. E no próximo slide, eu tenho aqui um outro testezinho para vocês fazerem. Esse daqui no final vocês já estão vendo, né? Eu tinha colocado aqui, mas já está aparecendo o nomezinho. Mas vamos fazer desses outros tambores, né? Desses recipientes aí, onde é feita, realizada a coleta seletiva, né? Se você tivesse diante desses tambores e eles não fossem identificados com o nome, só com as cores, você saberia fazer o processo de separação, né? De escolha aí para depositar esse lixo na lixeira correta? Então, no verde, qual é o material que você pode estar depositando no tambor verde? Então, vamos lá? Digam aí. Então, se você disse que no verde, né, um local para ser depositado o vidro, né, você acertou, certo? Então, o verde, eu deposito, né, aquele lixo vidro, né, esse tipo de lixo aí, o vidro. O vermelho, digam aí, plástico, né, o plástico deve ser depositado na lixeira vermelha. E o amarelo, será se vocês sabem? Metal, né? Só lembrar de ouro, aí metal, amarelo. Azul, papel. E por último aí, né, o lixo orgânico nessa lixeira aí, né, enmarronzado, né, um marrom. E nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um beijo pra vocês, viu? Tchau, tchau!